Bendito seja Deus, estamos chegando por aqui às 12 horas na cidade maravilhosa de Uberlândia. Que alegria, minha gente, já estamos por aqui na 89.7. Já estão mandando mensagem, vocês acreditam nisso? O programa nem começou, o pessoal já está acessando aqui o WhatsApp, mandando mensagem. Daqui a pouquinho a gente manda abraço para todo mundo, tá bom? Daqui a pouquinho, dá um tempinho aí para mim. Meio-dia na cidade de Uberlândia. Olha o abraço para Araguari, que a Araguari sempre tá ligado aqui com a gente. O pessoal aí do Tito Passiguara, Monte Alegre e da querida Uberlândia, de leste a oeste, de norte a sul. Todo mundo ligadinho, graças a Deus. Maravilha, Uberlândia. Um projeto de Deus, né? A rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Uma iniciativa do nosso querido irmão Eduardo Cunha, que Deus o abençoe, que tem cedido essa oportunidade, esse espaço para todos os irmãos poderem vir aqui compartilhar a palavra, falar aí das suas expectativas, da sua fé, da sua visão a respeito do ano e de coisas que Deus tem trazido aos seus corações, tá certo? E a gente tá muito feliz. Agorinha, gente, acabou de sair daqui a Larissa Correia. Larissa Correia, que foi sorteada aí com uma cortesia maravilhosa da Érica Rezende, a Érica Rezende Concept, que é aquele salão maravilhoso, onde tem vários tipos de tratamento para deixar as nossas queridas irmãs mais bonitas ainda, ali na Avenida Francisco Ribeiro, 427, no bairro Santa Mônica. Érica Rezende Concept. Um abraço, dona Érica, Deus abençoe. E a Larissa, que ganhou aqui a hidratação, acabou de sair aqui do estúdio, fez uma foto linda que nós já vamos postar no Instagram. Por falar em Instagram, você já está nos seguindo aí no Instagram? Ainda não? É Uberlândia 89 Maravilha. Uberlândia 89 Maravilha. Seguindo o nosso Instagram, você fica sabendo das promoções. Inclusive, no programa de hoje, a gente vai sortear uma cesta de chocolate maravilhosa. É um oferecimento da querida Caprichosa Festas, a dona Liz, tá? Para você participar, ainda dá tempo. É só você ir lá no Instagram e você ir na nossa página Uberlândia 89 Maravilha. Lá tem uma postagem, tem uma foto da cesta lá de chocolate. Embaixo tem toda a descrição, mas eu vou te falar aqui, é coisa simples. É só você seguir o Instagram da Caprichosa Festa, que é Caprichosa, só que quando você escrever Caprichosa, entre o R e o I você vai pôr um ponto final, tá bom? Então você escreve KPR.ichosa Festa, que é caprichosa, só que com um ponto final entre o R e o I da palavra caprichosa. Caprichosa Festas, segue Caprichosa Festas, você marca 3 pessoas, segue, lógico, né, gente? A Uberlândia 89 Maravilha, pronto, já está concorrendo. Eu fiquei sabendo que já tem mais de 80 pessoas participando, tem 80 nomes ali na lista participando, e daqui a pouquinho vai ter o sorteio dentro do programa de hoje do Almoce com a Palavra. O Almoço com a Palavra, que sempre traz homens e mulheres de Deus aqui para poder compartilhar da palavra do Senhor Jesus. E hoje já está com a gente aqui nos nossos estúdios o querido pastor Donizete, né? Pastor Donizete, que eu vou te contar, o homem é atarefado, viu, gente? Pastor Donizete, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, pastor Carlos. Pastor Donizete Camargo aqui com vocês. Louvado seja Deus. O pastor Donizete, que é presidente da Igreja da Missão Evangélica Pentecostal e também da Convenção Nacional e Internacional Missão Brasileira. Com ele hoje está a missão de compartilhar a palavra, tá também aqui com ele a pastora Deime Camargo, tá? Pastora Deime Camargo, junto com ele, eu não sei qual dos dois que vai pregar, se um vai orar e o outro vai pregar. Eles vão aqui dar o direcionamento daqui a pouco, tá? Daqui a pouquinho ele vem em definitivo. Nós vamos ouvir uma canção maravilhosa do nosso querido irmão Luiz André. Ô Luiz André, você tá por aí? Vamos tocar essa canção pra te adorar. Luiz André, que é daqui de Uberlândia mesmo. Desculpe, André Luiz. Deus abençoe, meu irmão. Sempre bem-vindo aqui. Na volta, a palavra de Deus com o pastor Donizete. Estou aqui mais uma vez pra te adorar, rendendo a ti a mais sincera adoração. Tudo que sou, tudo que tenho eu te dou. É o meu prazer vir em tua casa te adorar. Estou aqui mais uma vez pra te adorar.
sincera adoração. Tudo que sou, tudo que tenho eu te dou. Meu maior prazer é levantar as minhas mãos pra te adorar, Senhor, meu mestre, pra te adorar. Estenda o teu cetro sobre mim, ó, por favor me toque só mais uma vez, pra te adorar, Senhor, meu mestre, pra te adorar. Clame a Ele, liberta minha alma das prisões. Liberta minha alma das prisões. Oh, por favor, me toque só mais uma vez, pra te adorar, Senhor, meu mestre, pra te adorar. Oh, estenda o teu cetro sobre mim, ó, por favor me toque só mais uma vez, pra te adorar, pra te adorar, Senhor, meu mestre, pra te adorar. Oh, Pai, liberta minha alma das prisões, ó, por favor me toque só mais uma vez, pra te adorar, Senhor, meu mestre, pra te adorar. Estenda o teu cetro sobre mim, ó, por favor me toque só mais uma vez, pra te adorar, pra te adorar, Senhor, meu mestre, pra te adorar. Oh, liberta minha alma das prisões, ó, por favor me toque só mais uma vez. Levante as suas mãos e declare comigo: só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez. Oh, só mais uma vez. Diga o nome que está acima de todo nome, aleluia. Jesus, Jesus, chame por Ele. Jesus, Jesus, chame por Ele. Jesus, chame por Ele. Luiz André, pra te adorar, canção maravilhosa. Um abraço pro irmão Luiz André. Ele também é motorista de aplicativo, né? E tá sempre ligadinho aqui com a gente. Ele, o Wender, todo mundo ligadinho aqui na 89. 7 Uberlândia 997658989.
Fale com a Maravilha 89,7. Uberlândia. Envie sua mensagem, peça seu louvor e participe das promoções. 99765-8989. Maravilha 89,7. Uberlândia. A rádio de todas as igrejas, que toca o som do céu. Maravilha demais, glória a Jesus, né, gente? Estamos por aqui já. A querida Socorro já mandou mensagem falando que está ligada aqui na nossa programação. Querida irmã Socorro, um abraço para a senhora, viu? Deus abençoe. Ela falou, olha, hoje meu pastor está por aí, eu estou muito feliz do meu pastor Donizete estar por aí. Daqui a pouco ele vai mandar um abraço para a senhora, para o esposo. Ela falou que pastor que já está preparada, né, para trabalhar lá na cozinha. Parece que a missão dela é a cozinha, né? Glória a Deus por isso. Amém. Vai estar lá. Pastor Donizete, homem de Deus, fique à vontade para o senhor compartilhar a palavra, mandar os abraços aí que o senhor quiser mandar, que Deus possa te usar poderosamente. Amém. Cumprimento a todos aí com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria, né? Um privilégio poder estar aqui na Rádio Maravilha pela primeira vez. Agradecendo a Deus, transferindo aqui a honra e a glória para Deus. Sabemos que a nossa caminhada ela é longa, né? É árdua, mas é maravilhoso estar na presença de Deus, né? Manda aí a paz para todos os nossos irmãos, amigos, companheiros que estão aí sintonizados junto conosco nesta tarde maravilhosa aqui da Rádio Maravilha. Pastor Socorro, Pastor Gonzaga, os irmãos que estão aí sintonizados, todos vocês, que Deus abençoe. Nós estamos aí nesse preparativo, né? Últimos preparativos para o início da nossa festividade, congresso da nossa convenção e da nossa reunião também convencional. E estamos muito felizes, né? Estamos muito felizes porque cada ano que passa, nós vemos o agir de Deus, a mão do Senhor. Esse ano de 2026 completa agora 30 anos que iniciamos aí esses trabalhos da convenção, né? Nacional e Internacional Missão Brasileira. E com muito amor, né? Muita alegria, muita dedicação, nós temos caminhado. Então amanhã, já sexta-feira, às 18 horas, já inicia o culto lá na SEAME, nosso local da realização da nossa festividade lá na SEAME, Casa Terapêutica, ali no bairro Panorama, Jardim Célia, onde está ali na presidência da SEAME o pastor Onésimo Domingues, né? E toda uma equipe ali maravilhosa que tem nos recebido a nossa convenção com espaço, com estrutura maravilhosa, que ali a gente se reúne recebendo as nossas caravanas, os pastores, né, pastoras, os convencionados e também os nossos convidados que não estão convencionados. A gente recebe ali, já vou deixando o convite para vocês, pessoal. Vai anotando o endereço, você não pode perder. Vai ser 2 noites de adoração ao Senhor, palavra, né, pregações, louvores, conjuntos, aonde o Senhor estará ali operando maravilhas. Amém? Glória a Deus. Aqui na Rádio Maravilha nós vamos falar de maravilhas, né, Pastor Carlos? Aleluia, é isso, né? Louvado seja Deus. E o nome de Jesus vai ser glorificado, com certeza. Que o Senhor trouxe uma palavra para compartilhar com os nossos irmãos. O que está queimando aí no seu coração, profeta? Fique à vontade. Amém. Queridos, eu quando estava vindo para cá, Deus colocou aqui no meu coração Lucas 15, o versículo 11 a seguir, falando um pouquinho do filho pródigo. Nós estamos vivendo nos dias que temos muito filho pródigo. Filho pródigo é aquele que saiu, né, que foi embora, né, e se perdeu, se deixou levar. Então, quero deixar para vocês meditar nessa tarde alguns versículos, principalmente falando do filho mais velho, né, que é do irmão do filho pródigo. Nós sabemos que Deus, nosso Pai, é amor, né? Ele espera isso de nós também, que nós venhamos amar, assim como Ele nos amou, assim como Ele também tem nos ensinado, que nós podemos amar uns aos outros. Porque viver na terra
sem amor, quando a gente fala de amor, a gente está falando de dedicação, de respeito, a gente está falando de suportar, de perdão, de humildade. Quem verdadeiramente tem esse sentimento maravilhoso do amor ágape no coração, é tudo isso, né? E muito mais, de renúncia. E a gente vê que a humanidade hoje, a gente observa o quanto está complicado, a falta do amor. Tem um versículo na Bíblia que fala que devido a tanta iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, no meio dessa correria, do egoísmo, da ambição demais, né? Muita ambição, as pessoas estão se perdendo esse sentimento, que é um sentimento mais importante do coração de cada ser humano, que é o amor. Então, que você nessa manhã, nessa tarde, possa refletir um pouco, né? Quando nós nos deixamos levar, né, às vezes pela arrogância, pelo orgulho, a soberba, às vezes pelos próprios deleites da vida. Você perde-se essa conexão com Deus e a partir do momento você perde a noção do amor. E assim nós vimos nessa palavra no livro de Lucas, capítulo 15, o versículo 11, Jesus nos diz bem essa palavra para que nós pudéssemos refletir, né, no meio da nossa trajetória cristã. Então, aquele filho mais novo, quando a Bíblia fala que um homem tinha 2 filhos, observem, o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da minha herança. Assim ele partiu, né? Ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo pegou tudo o que ele tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as bolotas, vagens da alfarroba, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aqui, amados ouvintes, nos diz assim a palavra, que aquele homem pega a sua herança, aquele rapaz pega, chega ao pai, fazendo essa parábola, nessa comparação, e ele decide ir embora, né? Ele decide sair da casa do pai, ele quebra uma aliança, ele rompe ali todos os princípios, e ele vai embora, e vai viver dissolutamente. Hoje nós observamos o quanto as pessoas também estão nessa situação, que as pessoas não querem viver essa comunhão, não querem estar nesta aliança com Deus, com o Pai, o nosso Criador, aquele que nos amou, que nos criou e que nos protege a cada dia, a cada momento. E às vezes, quando a pessoa sai dessa comunhão, quando ele quebra esta aliança e ele decide andar só, ele acha que agora ele vai fazer do jeito dele, da forma dele. Ele esquece que ele foi criado, projetado, planejado por Deus para viver em uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. E assim ele sai. E nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando Deus fez o homem, Deus fez para habitar em nós, viver em nós. E nós também relacionar, cultuar a Deus. Quando a pessoa escolhe deixar de ouvir os conselhos de Deus, quando ele rejeita, abandona a palavra de Deus e ele segue as suas próprias vontades carnais, né? Ele segue o seu próprio instinto, o seu próprio pensamento, não importando do conhecimento adquirido, dos conselhos de Deus. E aí é que nós vemos a tragédia. Muitas pessoas, quando ele segue então a filosofia humana, ele segue aí todos os conselhos, menos os conselhos de Deus, e aí vem aí a desnutrição espiritual, né? Quantas pessoas hoje estão desnutridas espiritual, estão secas, sem vitaminas do céu.
quantas pessoas estão sofrendo doenças, né, da alma, do espírito, mental, por falta de abrir o coração e de voltar este relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus. E às vezes as pessoas procuram aí viver, né, buscando os prazeres no álcool, na droga, né, em tantos outros prazeres no mundo, procurando se alimentar, preencher esse vazio que ficou pela ausência de Deus, pela falta da intimidade com Deus, a falta da aliança com Deus. E a pessoa sofre angústia, ansiedade, e aí ele procura preencher de outras formas. E aí a gente observa, sabe, amados irmãos, que você possa meditar nessa palavra. A gente observa o quanto as pessoas estão precisando dessa presença, dessa comunhão com Deus. Esse filho, quando ele sai da casa do pai, ele tinha o afeto, tinha o amor, tinha o carinho, tinha a presença de Deus ali no coração dele, tinha todos os cuidados do pai. Então, Jesus deixou essa parábola para nós observar, né, que é importante nós aproveitar essa oportunidade do abraço de Jesus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, abrir o nosso coração e nos render ao Senhor Deus, porque Ele pode preencher o nosso coração, curar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, abrir o nosso entendimento, os nossos olhos, para que a gente possa viver uma vida curada, transformada, sadia, né, sarada, né, para que nós podemos também nos tornar instrumentos da paz de Deus aqui nesta terra. Então, quando a pessoa, ele rompe, ele afasta, ele deixa de seguir a palavra de Deus, os conselhos de Deus, ele vai andar sozinho, porque Deus, ele não vai forçar. Observe que ele pediu a herança e o pai abriu mão, porque Deus, ele não quer nada forçado de ninguém. Deus espera voluntariedade, Deus espera submissão, Deus espera isso de nós, né? Então a gente vê o quanto a humanidade sofre devido a esse reconhecimento, porque nós somos seres humanos, Deus sabe disso, racionais, seres humanos racionais, né? Que nós não somos animais irracionais, então nós temos condição de discernir o bem do mal. Por isso, Deus, ele não abandona, ele deixa você seguir, mas ele também te espera, né? Então, quando ali aquele filho sai e vai embora, ele segue o livre-arbítrio, ele segue, mas sabendo que Deus nos criou de uma forma para que a gente viva nesse propósito de casa de pai, de amor fraternal, que ele está ali conosco, nos amando, cuidando de nós. E nós sabemos que quando a pessoa rompe, ele sai, aí ele vai sofrer essa ausência. E nessa ausência que nós temos visto, né, a falta do Espírito Santo de Deus no coração do homem, né, os homens, tem um versículo lá em Romano que fala que os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, estão piores do que às vezes animais irracionais, né? Então a gente vê o quanto essa tragédia ela é grande na humanidade. Às vezes a gente para pensar assim, a falta de Deus, a falta da comunhão de Deus, né? A falta de busca para conhecer mais os mandamentos, a vontade de Deus, e isso leva os seres humanos a esse caos de um índice, né, pastor Carlos, de um índice de suicídio muito grande na nossa cidade, né, de jovens, adolescentes, de pessoas, né, de todas as classes, né, de níveis sociais, estão vivendo essa angústia, essa opressão. E eu vou dizer que somente a presença de Deus, quando a pessoa abre o coração e procura aproximar de Deus, é que ele vai ser curado, ele vai ser preenchido. Então, assim, o que é que falta? As pessoas estão com fome e com sede de Deus, a alma está desnutrida, o coração está vazio, estão cegos espirituais. Então nós não podemos deixar de aproximar de Deus. A Bíblia fala, chegai-vos a Deus e Deus chegará até a vós. Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que eu estou dizendo a desnutrição da alma. A palavra, ela alimenta, a palavra, ela orienta, a palavra de Deus, ela edifica. Senhor Deus nosso, a palavra de Deus, ela te traz vida, vida abundante, ela te traz esperança de vida eterna. E as pessoas estão perdendo a esperança de vida eterna. E aí se perdem, né? Muitas pessoas, infelizmente, pastor Carlos, a gente estava observando esses dias o índice de pessoas que estão viciadas em drogas e de pessoas que nunca usou droga, depois da velhice, estão começando a usar a droga, entendeu? Então, o que está faltando? Então, nós, cristãos, pastores, igreja, vou aqui trazer essa palavra, é o momento da gente refletir e buscar dentro de nós o que nós vamos fazer, né? O que nós poderemos fazer para que possa essas pessoas acordar, né? Para buscar aí a presença de Deus, para buscar aí, né, esse alimento que é gratuito, né, que é a presença do Senhor. Então, Jesus conta essa parábola dos 2 filhos, que um sai da casa do pai, ele vai viver dissolutamente, vai viver da sua forma, né, desprezando os conselhos de Deus, mas a Bíblia fala nessa parábola que quando ele sai, ele está lá no mundo, né? Quando chega aquele momento que ele sai dali, ele até leva saúde, ele leva ali algumas coisas, roupa, um perfume, mas chega um tempo que aquilo vai passando. Porque quem proporciona para a gente, né, esse sorriso, essa paz, é o Pai, é Deus, é o Espírito Santo, né? É o Senhor Jesus, Ele que proporciona. Então, quando você estiver dentro e nessa comunhão, você que está me ouvindo, que está vivendo essa comunhão com Deus, por mais que você tenha adversidades na vida cristã, dentro da igreja, da onde você esteja servindo a Deus, que você aquieta seu coração, que você não rompa, que você não quebre essa aliança, porque diante dessas adversidades, você vai vencer as provas. Agora, quando você quebra e sai, né, dos caminhos do Senhor, aí você corre esse grande risco de perder, né, de perder a vida, né, de perder a paz, perder a alegria. E aí há um trabalhar das hostes espirituais da maldade, né, dos principados que estão por trás, porque o mundo espiritual ele existe, né, que estão guerreando de alguma forma para confundir seu coração, para tirar a sua alegria, a sua paz, te colocar dúvida, né, para que você deixe de acreditar naquilo que Deus tem ensinado através da Bíblia, da palavra de Deus. E aí quando a dúvida entra, a presença de Deus ela vai embora. Então estamos vivendo em guerra, onde o amor das pessoas esfria por isso, porque às vezes começa algo muito pouco, e ali você vai deixando que aquilo ali cresça no seu coração, ao ponto de você dizer, não quero mais saber mais de Deus, de Pai, de igreja, de Bíblia. E aí, meu irmão, você está laçado pelo laço do passarinheiro. Aí só Deus que tem misericórdia. Então você, meu irmão, o amor de Deus é grande sobre nossas vidas. A mão de Deus ela está estendida sobre nós. E nós sabemos que Deus ele não abandona, ele não despreza, né? E ainda bem que aquele filho, ele cai em si, né? Então aqui fala nesse versículo assim, que ele caindo em si, depois de que estava lá, vazio, angustiado, desprezado, a palavra de Deus fala que ele caiu em si, ele decide voltar, né? E aí ele coloca de volta, no versículo 17, ele volta a buscar a presença de Deus. E eu digo para você, amado pastor, pastora, igreja, todos os irmãos que estão nos ouvindo nessa tarde, né, que você que está hoje, né, na comunhão, quando alguém chegar de volta, né, à casa do Pai, quando estiver chegando de volta, e você possa abraçar, porque estamos vivendo em tempos de muitos filhos pródigos, pessoas que viram escândalo, viram problemas, ou alguma coisa aconteceu, às vezes veio um divórcio, às vezes veio um pecado que ele pecou, mas ele caiu, mas agora ele levantou, né? Ele pediu perdão, ele reconheceu, né? E nós que estamos aqui não pode fazer aquele papel do irmão mais velho,
Porque aquele filho mais novo, quando ele decide voltar, ali esbagaçado, estourado, ele volta, né, no coração quebrantado, reconhecendo que a casa do pai é melhor, ele volta, né, como um maltrapilho, e ali encontra uma barreira dentro da casa do próprio pai, né, e o pai esperava ele todos os dias, e às vezes aquele irmão mais velho já começa ali a ficar, né, inquieto, né, dizendo, mas você gastou tudo e agora volta? Não. Então o pai, ele está esperando os filhos pródigos. E nós somos o irmão mais velho, mas o irmão mais velho curado, cheio de amor. Nós temos que abraçar, porque é muito difícil a gente ver hoje a situação das pessoas que às vezes por algum momento se enfraqueceu, afastaram dos caminhos do Senhor e agora estão esperando um abraço seu, uma palavra, né? Uma busca, para que ele possa novamente estar inserido nessa aliança, inserido nesse corpo que é vida, que é o corpo de Jesus, né? Então, que nós venhamos nos preparar verdadeiramente com o amor de Deus no nosso coração, porque o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, nós somos orientados pela palavra. Então, Deus, ele está ali. Claro que o pecado, o erro, ele tem a consequência, mas a misericórdia de Deus, a graça do Senhor, ela abunda, aonde o pecado abundou. Então, nós estamos aqui nesta tarde para dizer para você que está nos ouvindo, está aí no seu carro, às vezes está saindo, às vezes por algum motivo você teve uma situação que te desagradou, foi traído, foi rejeitado, foi criticado, né? Às vezes você viu mau exemplo de lideranças, mas eu quero dizer para você, olhe para Jesus, Jesus te ama, Deus ama você, né? Deus conhece o seu coração, que você saiba que há um Pai, há um Deus que te quer de volta no colo, nos braços, na comunhão, para que Ele possa curar, para que Ele possa te renovar, para que Ele possa te sustentar a sua vida, restaurar a sua vida, né? Coloque Deus em primeiro lugar no seu coração. Vou dizer para você, ame a Deus sobre todas as coisas. E eu vou te dizer mais, tenha amor próprio, né? Olhe para o Senhor, porque Deus é fiel. Em Jesus não houve escândalo. Mas o fulano fez. Os cristãos matou tantas pessoas lá no passado. Os cristãos podem ter matado, mas Jesus não matou ninguém. Jesus foi crucificado. Que você não olhe para os seres humanos. Nós somos seguidores de Cristo. É do amor de Deus. Então nós estamos no meio dessa batalha espiritual, que às vezes o adversário, sim, ele vai dominar a mente e coração de pessoas que se descomprometem com a palavra e aí se tornam instrumentos do adversário para poder atrapalhar a sua vida, a sua comunhão com Deus e te tirar da presença de Deus. Mas se você tiver amor a Deus e amor próprio, olhar para Jesus, você vai reconciliar, você vai voltar e saiba que o sangue de Jesus Cristo, ele te purifica de todo pecado. Vai e não peques mais, né? Aquele que confessa e deixa, eu estava vindo aqui para a rádio e estava ouvindo no rádio do meu carro, o irmão falando aqui. Isso. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Então é isso que Deus espera, que nós arrependemos, que nós voltamos, e você que está na comunhão, tem essa visão, né, de olhar, um olhar de ternura, de misericórdia, para todos aqueles que precisam voltar e que estão retornando à casa do Pai. Que a gente possa aprender a viver, a dividir, né? A gente possa dividir, se unir com amor verdadeiro, né? Porque há espaço para todos na obra de Deus. Lá no céu haverá um só rebanho, um só pastor, e nós estamos em Cristo, todos dentro do mesmo barco, lutando, né, para vencer aí as obras da carne, os principados que estão aí na guerra, mas nós temos o Senhor Jesus, os anjos, nós temos as nossas armas espirituais, que é o jejum, a oração, é o amor, o perdão, para que a gente possa vencer aí todas as adversidades. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Palavra poderosa na igreja. Vou convidar o pastor, aproveitar que o pastor Donizete está aqui, né, para orar por você, por mim, por nós, pelos queridos que estão aí do outro lado. Irmão Luiz André, Deus abençoa. Irmão Sebastião Severino, sempre nos ouvindo aqui. Vamos orar pelo senhor. Pastor Gonzaga mandou um abraço. Pastor Presbítero Felipe também, né, que é professor, mandou. O Ender, vamos estar orando por você também. E por todos que estão aí, às vezes numa situação, passando por
doença, por algum desafio nessa véspera de feriado. Vamos clamar ao Jesus que é poderoso para te abençoar. E aproveitando que a gente está no comecinho de abril, né? É um mês de abrir portas, é um mês de vitória. E quem sabe a porta mais importante que você precise abrir hoje seja essa que o pastor está falando, a porta da volta. E voltar realmente para a casa do Pai. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Vamos apresentar em você, né? Eu quero dizer para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio de Jesus, né? Ele é o caminho, ele é a verdade. Então, se alguém vem trazer outro evangelho que não seja esse, toma cuidado, né? E não aceite. Pega a Bíblia Sagrada, leia ela, guarda no seu coração, pratica ela, que você vai sentir paz, alegria, e a presença de Deus vai estar em você sempre, e você vai encontrar o caminho, né? Porque Jesus é a luz que ilumina. Glória Então a vamos Deus. orar pela sua casa, a sua Em nome de vida, Jesus, Pai. dependente aonde você estiver, vamos orar. Senhor, nós oramos nessa tarde. O Senhor é Deus fiel, onipotente, onisciente e onipresente. O Senhor está conosco, Pai, todos os dias, até a consumação do século, nós cremos. Sentimos a Tua presença, sentimos a misericórdia do Senhor a cada momento do Senhor na nossa vida, a cada passo que nós damos aqui nessa terra. Por isso nós aqui abrimos mais ainda o nosso coração e pedimos que o Senhor vai de encontro, Deus, a esta pessoa que está me ouvindo nessa tarde. O Senhor conhece o profundo e o escondido do coração, a necessidade de cada um. Aquele que se encontra, Deus, no meio do caos, do desespero, da depressão, sem saber o rumo, a direção a seguir. Deus, em nome de Jesus, entra nesse coração, nesta casa, nesta vida, na saúde, Pai, curando, Pai. Em nome de Jesus, repreendendo todo esse mal. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha completar, que o Senhor venha estender as mãos e segurar nas mãos dessa pessoa. Livra, Senhor, de todo pensamento maligno, de todo espírito maligno, Senhor. Que o Senhor livra do suicídio, livra da morte, livra do acidente. Esse irmão que está aí saindo para a viagem, guarda ele, guarda a sua casa. Que o Senhor leve em segurança, traga em segurança esta família. Cubra, Jesus, com teu sangue. Abençoa os lares, os casais. Que o Senhor traga paz nesse coração. Deus, nós oramos por cada pastor, por cada ministério que tem propósito, um coração verdadeiro. Abençoa cada liderança, Pai. Que o Senhor nos capacita cada um de nós com sabedoria e amor multiplicado dentro de nós, para que possamos amar, suportar uns aos outros e assim, meu Deus, viver uma vida na dependência do Senhor. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, aonde estiver entrando as ondas deste rádio, que entre a sua presença dentro dessa casa, dentro desse comércio, abençoa. Ó Deus, nesta família, nesse hospital, lá no presídio, se tem alguém ouvindo, Senhor, cura, salva, liberta, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que nós podemos imaginar. Entra, Senhor, curando, perdoando o pecado, levantando esse filho pródigo. O seu sangue, Jesus, perdoa essa pessoa que está agora arrependendo dos pecados, que está reconhecendo que o Senhor cura, traga, Senhor, os seus braços, e que a paz do Senhor volta neste coração, neste lar, para que ele possa ser curado, renovado, restaurado, e que o Espírito do Senhor traga para ele, Senhor, uma visão, um discernimento, um caminho do Senhor de volta, em nome de Jesus. E assim nós entregamos nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, que assim seja. Diga amém, meu irmão, minha irmã. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Nessa tarde, 12 horas com 39 minutinhos, hoje aqui da Maravilha FM, recebemos aqui o pastor Donizete, também a pastora Deime Camargo. Ela está ocupada ali, né? Ela está com a... Geralmente hoje quem ministra é sempre uma irmã, né? A gente até brinca que quinta-feira é o dia das Mulheres Maravilha, mas a pastora Deime está com a missão ali agora, né? Quem que é o bebê? Conta aí para nós, pastor. Pois é, minha esposa está ali, a pastora Jamie, né? Até que dá quase para confundir, minha voz é bem fina, né? Está ali, né, com a Cecília, a Cecília Camargo, nós estamos aí, né, pastor, nessa correria do evento, da organização, e tem muita coisa aí, a gente... E ainda cuidando de neném, né? Não é brinquedo não, gente. É verdade, mas é bênção. A pastora Jamie, a minha esposa, ela
ela ajuda na liderança das mulheres com o NEIMB, né? Que é das mulheres da convenção. Então, assim, é muita responsabilidade de organização em um todo, né? E tá bem corrido, mas... E ainda tem a nossa bebê, 10 meses. Mas estamos felizes, graças a Deus, pela vida da Cecília. 10 meses só? Oh, glória a Deus, né? Nós temos a Fernanda também, lá de 16, completando 16 anos. Tem uma diferença boa, hein, de idade. Tem a Júlia também, de 9, tá completando 9, e a Cecília, de 10 meses. E maravilha. Não, mas é bênção demais, pastor. E eu gosto muito dessa questão da família participar, porque eu acho que isso faz parte realmente, né? A família. O senhor usou como base da sua palavra hoje justamente um texto que fala, é uma representação de uma família para transmitir realmente aí a mensagem de Cristo a respeito da volta do filho pródigo. Que a gente fala muito a volta do filho pródigo, mas que a mensagem ali, ela tem vários aspectos, né? Entre ela, o que o senhor enfatizou da volta do filho pródigo para casa e a resistência do irmão mais velho, né? Que é uma coisa que a gente percebe muito hoje, isso é tão perigoso, que a gente tem aí, segundo a última pesquisa, mais de 16 milhões de evangélicos no Brasil que se consideram desengrejados. Eles se consideram evangélicos, mas não congregam, né? E às vezes esse irmão, essa irmã volta e nem sempre é bem recebido, né? Às vezes tem aquela resistência, né? É a falta do amor, né? É. Porque o filho mais velho, a gente vê que ele tá cheio de orgulho, né? Ah, eu tô aqui, eu sou santo, eu nunca te deixei, nunca desviei, mas tá batendo no peito, igual um fariseu. Isso é perigoso também para as pessoas que estão dentro da igreja, que graças a Deus nunca se afastou, nunca teve problema. Mas a partir do momento que a pessoa deixa ser dominada no coração essa arrogância, esse orgulho, ele tá desviado. Se você parar para pensar, ele tá longe. Ele tá na casa do pai, mas também tá perdido. Né? Só não saiu, mas tá lá perdido. Esse é o problema, porque quando a gente perde o amor do coração, gente, a gente perde tudo, a gente perde Deus. Você perde você fica porque cego. Deus é amor, né? A gente fica cego novamente, a pessoa fica cega. Então, quer dizer, a misericórdia, Jesus fala que ele quer misericórdia, não sacrifício, né? Então vamos abraçar. Precisa, né? Precisa ter esse cuidado realmente com os irmãos que voltam. E a convenção está chegando, começa amanhã a partir das 18 horas, é a Convenção Nacional e Internacional da Missão Brasileira, CONEIB, e essa convenção está comemorando aí 30 anos já de história e vai ser uma oportunidade também para o filho que quiser voltar, a oportunidade está batendo na porta, porque vai ter vários homens e mulheres de Deus muito abençoados. Pastor Eliseu Camargos é um dos que vai estar ministrando. O pastor Alex Martins, da cidade de Jaú, São Paulo. Está vindo ministrar louvor o Railon Barros, de Brasília, que vem com a comitiva também, né? A cantora Suelen Lima, que já é bastante conhecida. E o que os irmãos podem realmente, pastor, esperar desses... vão ser 3 dias, né, de festa celebrando esses 30 anos. A gente coloca diante de Deus o propósito de avivamento, né, pastor Carlos? A gente coloca avivamento, porque eu me esforço particularmente, quando eu digo eu, né, nossa equipe, eu também passo para todos eles, né, porque nós somos uma equipe de obreiros, obreira, de mulheres e homens que estão ali, né, de uma forma trabalhando. Então, assim, a gente procura que o Senhor tome a direção, né, que haja edificação, que haja consolação, né? Então, esses pregadores, os cantores que vêm, baseado já aí nos temas que a gente escolheu, né? Então, assim, já vem preparado para trazer, né, uma palavra. E nós, do lado de cá, a gente, como líderes aqui, motivando os irmãos para que se reúna, para que naquela oportunidade a gente venha ser impactado, né, com essas palavras de despertação, para que a gente possa voltar, vamos dizer aí, não sair de si, né? Para continuar em si, né? Da palavra de Deus. Então é isso que a gente... E Atos capítulo 2 fala, né, que estavam todos reunidos no mesmo lugar quando veio aquele vento, encheu aquela casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, estarem todos reunidos no mesmo lugar também é uma maneira que vai provocar essa presença de Deus, trazer esse avivamento tão esperado, tão falado, que não é só falar em línguas, não é só receber o poder, embora os irmãos pentecostais, né, nós que acreditamos nisso, amamos essa presença gloriosa, mas é a transformação que vai acontecer ali. O tema desse ano é Mortos para o Mundo e Vivos para Cristo.
E realmente, né, pastor, para estar celebrando 30 anos de ministério, essa palavra tem que estar no coração. O ministério começou aqui em Uberlândia mesmo? Pastor Carlos, meu pai, pastor presidente fundador, saudoso Sim. já, pastor Guilherme Camargo, Borges Que- Camargo. Uhum. Ele tem quase 2 anos agora que Deus recolheu, em julho faz 2 anos. Foi ele que fundou, começou na cidade de Iturama, Iturama. Minas Gerais. Diz que o povo de Iturama é bravo, é verdade? Não é não? Já amansaram bastante lá. O evangelho chegou com força lá e e já foi quebrantando. Tá os certo. brabos ali já tá tudo na igreja. Aleluia. Então, quando iniciou lá em Turama, o pastor Guilherme já, quando iniciou, primeiramente, né, pastor Carlos, iniciou o ministério e da MEP, né? Certo. Que foi ele fundou a Igreja Missão Evangélica Pentecostal Brasileira. E depois veio-se o chamado de Deus para registro da CONEIMB, da convenção, né? Que a princípio, quando iniciou, ela só dava cobertura ali ao nosso ministério Missão Evangélica Pentecostal Brasileira. Entendi. Mas o nosso estatuto ele dá abertura para filiação de outros ministérios, outras Certo. igrejas. E aí a gente começou já de alguns anos para cá a receber também novas lideranças, né, novas igrejas, Aham. com o intuito de fortalecer uns aos outros, um abraço, né? Às vezes uma igreja menor que está lá começando, que ainda nem registrou, está registrando, a média igreja, né? Aquele pastor, às vezes, que não conseguiu fazer um curso de teologia devido à condição financeira, às vezes até o estudo. Então, assim, a gente está nesse propósito, né, de Entendi. abraçar para poder junto a gente poder de alguma forma apoiar, Olha né, que bênção. crescer, é um abraço, né, Sim. para fortalecer, para que aquelas igrejas menores não se dispersam, não se desfaçam. Então a gente está buscando dentro da convenção esse apoio de proporcionar logo aí para frente esse curso teológico, né, Certo. e muitas outras coisas, atendimento também Que às bênção. viúvas de pastores que ficam doentes, às vezes sofrem algum tipo de enfermidade e às vezes fica aí nos cantos, né, da cidade, desprezado, não tem um substituto. Então, a Verdade. CONEIMB, a gente marcha para esse Olha que bênção. esse projeto, né? Isso é tudo para o reino de Deus. Glória a Deus. Porque às vezes nem todos vai conseguir estar na convenção. Graças a Deus tem convenção de 100 e tantos anos, né? Ele não vai conseguir estar lá. Mas a CONEIMB, ela tem uma forma, né? Essa forma que Deus deixou de trazer para dentro e a gente aprender junto, Entendi. crescer junto. Então a CONEIB não é só uma convenção só da Igreja da Missão Brasileira, ela é aberta. Aberta. Olha aí que bênção. Já né? deixo o convite, os pastores que estão ouvindo, as lideranças que às vezes não estão filiados em nenhuma convenção, que venha conhecer, que venha participar do nosso evento aí no dia 3 à noite, né? Certo. 4. E a nossa reunião convencional, ela vai ser no dia 5 de manhã, 8 horas da manhã, lá na CEAME, né, na Casa de Operação Terapêutica ali, que é o espaço que o pastor Onésio, um grande homem de Deus, liderança, já de 30 anos também de trabalho, terapeuta na cidade de Uberlândia, ele abriu o espaço, ele nos recebe ali. Que bênção. Lá na Rua dos Ceamitas, 800, né, no Panorama. Isso, Rua dos Ceamitas, número 800, no bairro Panorama, que você possa ir, conhecer sem compromisso, pode Olha aí que participar, bênção. né? E eu fiquei sabendo que depois ainda tem um almoço. Tem. Oh, meu Deus. Nós trazemos essa tradição né, também, né? Trabalhamos com o pessoal das pequenas, médias igrejas, né? Uhum. Então, assim, a gente traz essa tradição desde a época do meu pai, que sempre a gente faz a janta ali, ninguém vai pagar nada, porque quem paga é Deus e os irmãos. Eu quero já agradecer os irmãos que contribuiu, que tá contribuindo para fazer ali toda essa janta da sexta, do sábado, do domingo. Olha aí, que bênção. Então, assim, Então Deus tem na janta causa. amanhã depois do culto, tem janta sábado depois do culto e almoço domingo depois desse encontro. Não, eu vou te falar, amanhã, sexta-feira, já chega a caravana de patrocínio, já vai ter almoço para eles. Almoço Que maravilha. 4 é 5 refeições para a glória de Deus. Gente, olha Para que 500 bênção, pessoas hein? cada noite. Que bênção, tá todo mundo convidado, né? E, pastor, eu percebo que o senhor também tem ali o braço social da igreja, embora eu sempre digo isso aqui, a igreja em si, o fato dela existir, já é uma obra social.
Porque vários meninos, meninas, eu mesmo sou prova disso, né? A gente vai na igreja desde criança. A gente poderia ter seguido vários caminhos, mas a igreja nos mostrou uma outra perspectiva, que a gente poderia falar em público, poderia cantar, tocar, poderia desenvolver artes. Quantas possibilidades nos foram apresentadas? E a igreja oferece essa oportunidade. Por isso que a igreja realmente é um lugar que forma muitos líderes, né? Por ela sempre estar desafiando cada um de nós a crescer. Então, para mim, já é uma obra social a existência da igreja em si. Mas existem algumas coisas específicas que o ministério do senhor faz, né? Sim, nós temos o nosso braço social, que já de muito tempo, né, a gente vem realizando no apoio em tudo, né? Ali tem, igual eu tava falando para você, pastor Carlos, a pessoa às vezes precisa ali de uma cadeira de roda, precisa de uma muleta, ele sofre um acidente, alguma coisa, né? É roupa, né? A cesta básica, que a gente se une, se reúne e ajuda, né? Para poder Glória dar a aquele Deus, suporte, né? E a casa terapêutica mesmo da CEAME hoje, que é um grande apoio que a gente tem para a convenção. O pastor Sim. Onésimo, que é um grande homem de Deus, já deixou aberto ali para nós, que hoje ele faz parte conosco dessa convenção. Olha aí que Não benção. cobra nada, a pessoa ali tem 5 refeições no dia, né? Quem está internado, Gratuito, não paga um centavo, né? Então ali Deus tem usado pessoas também para manter, né? Glória a Aquele Deus. projeto ali. E eu vejo que eu vejo que às vezes as pessoas falam assim que a igreja, né, corre atrás do poder público ou do político que seja, né, para poder fazer alguma coisa. Mas na verdade não é isso, né? Muitas vezes é a política que tem vindo atrás das igrejas porque o Estado entendeu que ele não consegue chegar onde a igreja chega, né? E aí o senhor tem, por exemplo, o irmão Ivan Nunes que está com o senhor apoiando também os trabalhos ali. É o nosso vereador Ivan Nunes, né? Eu assim, é uma grande pessoa, ele sempre destina recursos aí para várias instituições, inclusive ali a CEAME, né? Então o vereador Ivan Nunes é uma pessoa também do social, uma pessoa que tem o coração aberto para a obra de Deus, Coisa sabe? boa. E eu tenho alegria, né, de ter conhecido ele, uma pessoa que, se ele estiver ouvindo aí, que Deus abençoe. Ô, Bom, Ivan Carlos, Nunes, um abraço para você, viu, meu querido? Vamos tomar um café. sabe o que acontece, pastor Carlos? Eu fico feliz, muito feliz de ter essa oportunidade de poder falar aqui, Sim. porque o terceiro setor é algo muito importante para a cidade. O terceiro setor, às vezes, ele precisava ser mais visto. E são poucos parlamentares, às vezes até o poder público mesmo, que não abraça muito, poderia abraçar mais, né? Então, assim, a gente sabe que da importância da igreja, a importância das casas terapêuticas para a sociedade. Nós sabemos que era para ali o poder público fazer, né? Mas ali os terceiros setor, que são as igrejas, as pessoas voluntárias que se disponibilizam para fazer esse trabalho para a sociedade, para socorrer ali a pessoa, às vezes, no abrigo de idoso, né? Às vezes ali na casa de recuperação, são projetos de creche, que é muito importante. Então, louvado seja Deus, né, pela vida daqueles parlamentares, né, que se decidem abraçar o terceiro setor. É o caso do nosso irmão vereador Ivan Nunes. Olha aí que benção. Um abraço pro Ivan. É bem-vindo aqui, viu, Ivan? Se quiser vir aqui tomar um café com a gente também, tá o convite aí pro nosso irmão Ivan Nunes. E, pastor, eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida. Eu sei que é corrida, a gente estava brincando aqui, mas é verdade. Já veio aqui o Gustavo, já veio o Felipe, homens de Deus, mas faltava o senhor vir. Hoje o senhor está nos dando a honra aí da sua presença, que eu sei que não é fácil, né? Tá até com um bebezinho aqui, a pastora e tudo, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida. E vamos, pelo menos um desses dias, tem que ir lá, né? Para a gente poder prestigiar esse evento maravilhoso. Essa convenção começa amanhã às 18 horas, sábado 18 horas e domingo pela manhã, né? Pastor Carlos, eu te espero lá com maior alegria. Pode ir fazer umas chamadas lá, ao vivo lá. Inclusive o nosso vereador vai estar lá e outros também parlamentares vai estar lá, o deputado Arnaldo Silva, o deputado Wellington Prado, vai estar lá conosco, são parceiros que também são do social. O Wellington Prado trabalha muito aí no Hospital do Câncer. Meu coração até se alegra quando a gente vê o quanto Deus tem abençoado, né? E outros parlamentares, né, que a gente sabe que tem aí, que vão surgir, né, na caminhada. Então eu deixo o convite, sim, vocês são bem-vindos lá conosco e vamos unir, que Deus abençoe
né, pastor Carlos? A nossa Sim, cidade. em nome de Jesus. Todas as igrejas, os pastores, né? Quantos pastores renomados tem aqui na nossa cidade, que são importantes. Mas sempre eu falo, sabe, pastor Carlos? Aquele pastor pequenininho lá no cantinho, ele também é importante. Sim. Então, sabe? Porque ele está lá pregando o evangelho, tirando uma pessoa da droga, trazendo ali o combate à criminalidade, É ajudando verdade. aquela família, Sim. né? Abraçando aquela família. Às vezes ele não sabe nem ler. Mas ele tem o Espírito Santo, ele tem os dons do Espírito Santo. E ele também tem uma importância dentro do mundo espiritual e também da sociedade. Então ele não é visto às vezes, mas Deus vê e também a gente da Coneimb, a gente está pensando neles, né? Do abraço Tá certo. e apoiar. Glória a Deus. Não, isso aí que o senhor falou é muito importante. Eu mesmo conheço muito pastor que... pastor é ser humano. Às vezes o pastor ficou doente, teve que se afastar do ministério, precisou desse apoio e nem sempre teve onde recorrer, né? E ter uma convenção que tem essa preocupação é uma bênção, né? E saber que o senhor tem esse coração abençoador. Eu vejo até que o senhor se emociona a falar desse trabalho aí do terceiro setor. Para quem não sabe, gente, o terceiro setor é esse setor do voluntariado, dessa gente que ama gente, que gosta de cuidar, né? Que tem o dependente químico que muita gente olha e abandona. Esse pessoal não, tem aquele olhar, não, esse aí pode ser recuperado, ainda dá para salvar esse aí, né? E é sobre isso, é sobre o apoio que se dá às crianças, aos idosos. A gente percebe que precisam de mais ações para os idosos, porque o Brasil está ficando cada vez mais velho, né? Não é só de idade, não, é porque a gente está tendo muito idoso, os idosos a gente está vivendo mais, e a gente percebe que isso está acontecendo. Há pouco eu estava ouvindo de um médico que congrega com a gente lá na nossa igreja a respeito disso. Tem gente ali na Universidade Federal, na medicina, né, chamada de medicina, com 60 dias de alta, mas ninguém busca. Está lá o idoso. Que né? tristeza. Isso é muito triste. E a gente precisa realmente ter esse olhar e chegar nessas pessoas. Sabe, pastor Carlos, às vezes a pessoa vai procurar uma vaga e não acha. Uhum. Mesmo tendo muitas entidades, né, que trabalham com a parte de idoso, não encontra, é porque é grande a demanda, né? Verdade. A população está ficando idosa, então há uma necessidade, sim, eu acredito, de mais apoio, né? Aqueles que se propõem, se disponibilizam a abrir uma ONG, abrir uma instituição, né? Então, assim, nós precisamos mais de desburocratizar, né? Porque é muito burocracia, às vezes, para você hoje. Eu conheço muita gente boa que desistiu, porque era tanta coisa para fazer, né? Porque às vezes você vai abrir ali, você chega lá, ali na prefeitura, te dão uma lista do tamanho do mundo. Você, sem dinheiro, sem recurso, você não tem nada ainda. Como é que você vai fazer para você chegar lá e fazer isso, fazer adequação? Então, acho que tinha que ser abraçado mais. Não são temas que acho que a gente tem que levar os irmãos que são chamados para a área aí do poder público, para levar essa discussão para os plenários, para que possa desburocratizar, ajudar, apoiar, porque é muita demanda tanto no idoso. Caso de recuperação feminina, pastor Carlos. Sim, também, né? Muitas mulheres, às vezes, estão caídas na droga, no álcool. Vai procurar uma vaga para você ver. Não consegue. Então, a gente que vive lá no canto, lá no lado No lá... dia a dia né? ali, Então, assim, tá tem gente que não vendo. tem condição nenhuma, porque, às vezes, quando a pessoa está ali, a droga... Ali já aconteceu, já vendeu, já gastou, não tem nada, não tem condição nem de pegar um Uber ou um ônibus para ir lá para a casa terapêutica. Então, tem que ser um trabalho feito realmente gratuito, né? Sim, tem que ter. Cuidado. Então, assim, eu acho que com esses projetos que a gente tem da convenção, né, nós temos nos nossos eventos que a gente faz anualmente, além da convenção, a gente faz um encontro de liderança todo ano. A gente tem trazido esses debates para poder melhorar, buscar ideias junto, buscar projeto para poder levar, né? Para poder melhorar para toda a cidade. Em nome de Jesus. E vai acontecer, né? Glória a Deus pela sua vida, pastor, pela vida da sua família, pela vida desse ministério abençoador que está celebrando esses 30 anos. Deus possa abençoar o pastor Donizete, presidente da Convenção Nacional e Internacional da Missão Brasileira, que é aberta a outras denominações, presidente também da Igreja Missão Evangélica Pentecostal Brasileira. Agradeço a pastora Deime Camargo, isso. É Deime, mas ela é Jamie. Ah, é? Mas pronuncia Deime, é isso mesmo. Pronuncia Deime, que bênção. Obrigado, pastor Donizete. Fique na paz do Senhor, viu? E as portas sempre estão abertas aqui para o senhor e para o ministério também. Obrigado a todos os ouvintes, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus abençoe todos que estão ouvindo, né? Independente
da onde você esteja congregando, que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, te abençoe. Detalhe, não fique caído, levanta, a mão do Senhor está estendida para te levantar, te abençoar e direcionar. Guarda o coração na graça, na humildade, na fé, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e tenha amor próprio. Detalhe, chegue mais cedo lá amanhã para você pegar lugar. Tá? No sábado vai estar a cantora Sueli Lima. Amanhã, Unijoque, que é dirigida ali pela pastora Cleide, pastor Alf, que é a União dos Jovens Coneimbe da Convenção, dirigido por eles. Vai ter muitos conjuntos de várias igrejas de jovens, né? E o pregador Alex Martins, né? E no sábado à noite, aquela grande benção também, as mulheres Coneimbe vai estar louvando, né? Os grupos de varões, né? Coneimbe vai estar louvando. A Kids Coneimbe, as crianças todas louvando com as suas camisetinhas já todas prontas. E vai ser aquela benção. A Unijoc também vai louvar no sábado. E o pastor Eliseu Camargo vai pregar no sábado à noite. Um homem de Deus que tem um compromisso, que é advogado também, uma pessoa humilde, mas traz uma palavra sadia. Chega mais cedo, viu, gente? Para vocês pegar lugar. Tá bom, isso pastor aí. Carlos? Bom demais. Que você possa ficar na paz do Senhor Jesus. Vem aí o Ai Maravilha, segunda edição, trazendo as notícias com confiabilidade. Amanhã tem uma surpresa para vocês. Gente, não estava programado. O Quarteto Santuários vai estar com a gente cantando ao vivo no Almoço com a Palavra nessa sexta-feira da Paixão. Então, amanhã, ao meio-dia, Quarteto Santuários cantando ao vivo para a glória de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã com a graça do Pai.